A vida toda é certeza que você assistiu desenhos animados. Essas obras-primas feitas por animação. E com certeza você assistiu vários desenhos, como antigos e novos. Só que hoje em dia você quase não encontra desenhos tão bons como antigamente. Poucos desenhos escapam dessa bolha, mas a maioria dos desenhos hoje em dia não são como antigamente. Mas eu não acho que eles são ruins, eu só acho que não tem a mesma estética. Mas calma que logo eu vou explicar isso pra vocês. Então vamos começar o vídeo. Uma coisa que com certeza é diferenciada nos desenhos antigos é sua estética. É só você reparar nos detalhes, cara. Tudo era muito bem detalhado e a animação era bem fluida para a época. E sim, eu tô falando dos clássicos da Disney. Vamos falar sobre um dos primeiros filmes da Disney, Branca de Neve, que é um dos filmes mais antigos da Disney, por exemplo. A estética, a animação não é comparada aos filmes que vão falar aqui na frente, mas já dá pra dar bons exemplos. Uma coisa que eu acho muito engraçado num filme antigo da Branca de Neve é que eles agem como se tivessem uma peça de teatro, cara. O modo deles agirem e o modo deles falarem também. Má invejosa, ninguém pode detar. Fuja, menina, vá! Com certeza isso é um exemplo de uma boa animação no final, cara. Só pra você ter noção, olha isso aqui. E me diz que isso aqui foi feito nos anos 40, por exemplo. Um bom exemplo que a gente tem também é a Pequena Sereia. Bem, Pequena Sereia sempre foi uma boa animação. Em questão de traços e tudo, cara. Até os detalhes é muito incrível se ver. E a Pequena Sereia é um bom exemplo de você dizer como era todos os filmes antigos da Disney. Tirando Branca de Neve, né? Porque Branca de Neve tem uns probleminhas aí que eu não gostaria de falar. Eles tinham uns bons roteiros, cara. Mesmo sendo meio genérico nessa parada aí de o príncipe vem salvar a princesa, o que nós sabemos que não é verdade. O filme da Disney só tem princesa forte. Por exemplo, a Cinderela, que sofre o filme inteiro. A Pequena Sereia tão uma boa construção de personagem, tá ligado? Cara, só você perceber nos detalhes, na animação, no roteiro e tudo, cara. E com certeza o que estragou isso foi a generalização do tipo de princesa igual a Anne e a Elsa, por exemplo. Dá pra perceber que depois de Frozen, a maioria das princesas são todas iguais. Todas com o mesmo jeitinho. E até os filmes são meio genéricos, tanto os traços como as construções de personagens. Mas calma, eu não tô dizendo que todas as princesas antigas não eram genéricas. Até porque uma das únicas princesas que escapa disso, a generalização toda, é a Mulan. Mas ok, não vou falar só de princesas da Disney. Então nós falamos dos melhores filmes de animação de todos os tempos. O Rei Leão. Cara, em quase todos os filmes do Rei Leão, os animadores esqueceram de um orçamento para animar, porque pelo amor de Deus, é só você assistir qualquer filme do Rei Leão que você percebe que esses filmes em si estão bem acima da média da Disney, cara. Não é possível. Tanto em questão de história como em questão de roteiro. Que bem, cara, só a animação tem um tom bem sério. Nós realmente conseguimos ficar pegado com cada personagem que aparece na obra. E a história é contada de uma maneira tão que você passa 1h30 sem reclamar que tá ficando muito enrolado. E com certeza é uma das melhores sagas do Rei Leão, cara. Tanto que diferente da maioria dos filmes da Disney, ele teve continuações. Mas bem, bora falar das séries animadas. Com certeza você assistiu alguma série animada antiga. E o que temos pra falar? Tinha séries animadas que eram muito boas, mas também tinha séries animadas que eram bem inferiores às de hoje em dia. Por quê? Agora eu vou explicar. O orçamento pra fazer uma série de TV é bem difícil de se arrumar, cara. Por exemplo, hoje em dia tem séries de TV que são muito melhores que as antigas que a gente considerava muito boas. Mas tem séries animadas de desenhos antigamente que passam um rodo na maioria de hoje em dia. Por exemplo, a Caverna do Dragão. O grupo vai pra um parque de diversões e lá eles vão pra outro mundo. E logo após isso eles vivem várias aventuras. Eles têm que viver várias aventuras. E Caverna do Dragão é um daqueles desenhos que tem um roteiro muito incrível, cara. As histórias parecem que foi feita pra cada um ter um início e ter um fim. Parece que foi tudo arquitetado desde o início. E com certeza deve ter sido, cara. E com certeza foi um dos primeiros a ter esse aspecto de série, sabe? Porque antes, quando você vê um desenho animado, qualquer coisa que acontecia no episódio não era algo que você precisasse se preocupar, pois no outro episódio tudo voltava ao normal. Por exemplo, se um personagem morresse hoje, no outro ele já estaria vivo. E Caverna do Dragão é diferente. Se um personagem morrer hoje, ele morreu pra sempre. Mas não podemos dizer que foi só Caverna do Dragão, também teve He-Man, que também trouxe esse aspecto. Caverna do Dragão tinha um roteiro ótimo de personagens que entregavam muito. Mas ok, por que esses desenhos antigos eram tão bons? Bem, eles tinham muito mais livre-arbítrio. Obviamente eu queria falar mais sobre o desenho aqui, mas eu não vou falar, pois esse vídeo pode ficar mais longo do que ele deveria ser. Mas cara, é só você reparar na maioria das falas dos outros desenhos antigos, ou no que os personagens faziam. Eles eram muito mais livres para fazer roteiros, sem se preocupar se o desenho ia ser banido hoje. Isso fazia os roteiristas fazer histórias incríveis, como por exemplo, poder matar os personagens sem se preocupar com cancelamento. E olha que já houve cancelamento pra caralho por causa de um personagem. Eles também poderiam matar personagens no meio da história, como por exemplo aconteceu com o Mufasa. Então sim, isso pode ter sido um fato. Vale muito mais a pena você fazer um desenho que não é tão detalhado, porque aí você vai gastar menos. Se você pegar um episódio antigo do Pica-Pau, por exemplo, você vai ver que as paredes estão sempre cheias de detalhes e o chão também. Nem sempre, mas sempre tem alguma coisa no cenário. E não só em Pica-Pau, também tem Tom e Jerry, Caverna do Dragão e He-Man. E os cenários são sempre cheios de coisas. O cenário é rico em coisas. É só você reparar, cara. Sempre tinha muita coisa nos cenários. Como, por exemplo, você pode ver animações em preto e branco, com cenários e animação até
muito mil vezes melhor do que a de hoje em dia. Por exemplo, aquele episódio muito assustador do Mickey, que tem até uma cena 3D que é muito à frente do seu tempo, sempre tinha muitos cenários bonitos. E com certeza isso faz falta, pois hoje em dia os cenários são lisos, o que é bem triste, pois parece que não tem vida. Desenhos animados já não tem uma história muito forte. Sempre que a gente vê são simples histórias vazias e sem nexo só pra poder deixar as crianças lá na frente da TV enquanto você tá fazendo alguma coisa. Mas nem sempre foi assim. Com certeza as histórias dos desenhos animados antigamente eram muito melhores. Os personagens, o modo que as histórias eram contadas eram muito mais incríveis, cara. Se eu era pra pensar, até Pica-Pau, cara, tinha histórias muito mais profundas do que essas histórias de hoje em dia. Como, por exemplo, sempre no início de um episódio tinha alguém falando o que aconteceu antes. Isso era incrível, pois fazia a gente ficar muito mais dentro da história, fazendo com que essa história seja bem mais real. Mas mesmo quando a história é bem aleatória, ainda são bem melhores que o desenho antigo. Como, por exemplo, o Tom e Jerry, que sempre teve histórias bem mais aleatórias, mas sempre fazia a gente ficar muito mais entretido do que esses desenhos de hoje em dia, como o Patrulha Canina, por exemplo. Ou dar um exemplo melhor, Titio Avô. Titio Avô, por exemplo, que tem histórias aleatórias, como Tom e Jerry, só que não faz mais sentido do que isso. Até porque hoje a única coisa que tem para nossas crianças assistirem é o quê? Os personagens bobões na nossa tela, ou rebolando na bunda, ou sei lá, fazendo coisas nojentas. E até nisso eles falham. Outra coisa que acontece é continuações ruins, como vimos acontecer em Ursos Sem Curso. É sério, cara, isso aqui é tudo menos Ursos Sem Curso. Os personagens são esquisitos e não agem de formas naturais, e isso é triste, as histórias são muito fragas. Não que Ursos Sem Curso seja um desenho incrível, não tô falando disso. Mesmo que eu gosto, eu não acho que é um desenho absoluto de cinema. Mas você tem que considerar que a maioria das continuações hoje em dia são uma bosta. Como, por exemplo, as meninas superpoderosas. Elas se tornaram adolescentes idiotas que não defendem nem tanta cidade, com uma animação horrível e piadas muito sem graça. Os desenhos antigos tinham uma estética muito melhor, junto com os personagens, enquanto aqui só são um draminha adolescente. E com certeza essas continuações estão acabando com a maioria dos desenhos. Cara, e agora vamos pro último caso, que é quando um desenho se prolonga demais. E não temos melhor exemplo que os Simpsons. Simpsons, comparado antigamente, não tá nada bom. Os personagens foram estragados, como por exemplo Homer, Flanders, Marge, Isa, Bart, todos os personagens foram quase todos estragados. As piadas repetidas e não tem muito mais graça. Junto com os reboots de episódio, que é a forma mais preguiçosa que tem pra fazer mais episódios. Com certeza um também que se enquadra nisso é o Bob Esponja, que tem seus personagens estragados e não tem tanta graça como antigamente. Esse só foi 2 exemplos, mas com certeza tem muito mais exemplos. O que acontece é, por que está tão ruim? Cara, é só você pegar um diálogo da 7ª temporada, por exemplo, do Simpsons, e comparar com a 20ª, parece que não para, tá ligado? E eles só vão estragando os personagens, Como, por exemplo, Flanders, que em vez de se tornar um vizinho legal, etc., vira um religioso idiota que, ao invés de deixar Homer irritado, deixa todos nós irritados. É muito forçado pra ser bom, entendeu? Personagens estão sendo muito forçados a serem aquilo que o personagem tem que ser. E eles não são mais tão reais assim. E com certeza há vários outros exemplos de séries que duraram demais. E com o tempo ficou ruim, porque essa tendência, se dura muito, vai ficar ruim. E mais, Bruce, por que será que tá tão ruim? E na minha opinião pelo avanço das animações 3D, que é uma animação muito mais fácil e barata de se fazer. E quando você troca animação 2D, que dá pra você fazer muito mais detalhes, etc, com animação 3D, vai ficar uma bosta. Com certeza tem animações 3D que são boas, mas a maioria fica uma bosta. Fica parecendo um filme pirata de DVD em baixo orçamento. As cores são ruins e a animação também. E é tudo sempre muito liso. Com certeza isso foi algo que estragou bastante, pois 3D é muito mais fácil de fazer, muito mais barato do que outras animações, por exemplo, stop motion. Mas é ok, chegamos a mais um final de um vídeo. Caso você tenha gostado, dá like e se inscreva no canal. Eu estou com a meta de 1K até o final do ano e gostaria de cumprir. Já tô com meio caminho andado. Escreva aqui nos comentários algo que você gostaria que eu falasse, como por exemplo esse vídeo aqui. Então é isso e tchau.